Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quero tratar de ser breve, porque continuo a pensar que, apesar que tenhamos uma identidade, grande parte de nós ainda não temos clara a nossa identidade, mas bem porque a humanidade sempre andou à procura da sua identidade. Ou seja, sempre andamos à procura da identidade e sempre andamos à procura, de alguma maneira, temos humanamente a necessidade contínua de afirmar-nos. Qualquer pessoa tem que afirmar-se. E as pessoas que procuram afirmar-se continuamente, nomeadamente, mostram a lacuna da sua identidade. Ou seja, uma pessoa, aquele tipo de pessoas que tu vês sempre, não, é que eu sou fulano, tal e pascual, nomeadamente é porque tem algum problema relativamente à sua identidade. A sua identidade provavelmente não estará verdadeiramente afirmada. Eu vou mais além e o título que lhe pus à exposição da palavra é A Autêntica Identidade. Amém? Porque há patologias psicológicas, pessoas que têm mais que uma identidade, pessoas que têm... manifestam diferentes identidades. Bom, eu não vou entrar nesse campo, porque também não entendo muito, então é melhor não falar de um campo do qual tu não entendes. Mas há pessoas que, nomeadamente, às vezes transformam-se, ou seja, mediante... Eu chamo-lhe... Os miúdos têm aqueles bonecos dos Transformers, não é? E os Transformers são muito engraçados, conforme as suas circunstâncias, eles... tomam uns formas de carros. Eu também não estou muito dentro dos desenhos animados, sei que eles costumam ver os bonecos dos Transformers, não sei que formas é que tomam, mas também parece que é uma, por assim dizer, uma transformação, eu chamaria de uma transformação de identidade. Bom, hoje transformo-me nisto, amanhã transformo-me naquilo, hoje digo que sou isto, amanhã digo que sou aquilo. Então, eu chamo-lhe na minha gíria pessoal, não é? Eu tenho algumas palavras que são particularmente minhas e faço alguns atributos ao dicionário português, chamo-lhe a identidade camaleónica. São camaleões. Hoje, conforme a árvore onde se põem, assim se transformam, não é? Mas, nomeadamente, humanamente, todos temos a necessidade de afirmar-nos pessoalmente. Isso ocorre grande parte das vezes porque no meio social onde vivemos valorizam-se duas coisas. Uma delas é as nossas competências. O que é uma competência? Alguém pode responder o que é uma competência? Exatamente. Nomeadamente, as pessoas vão à escola para aprender o quê? O que é que vocês acham que... Porque é que nós, aqueles que somos pais, porque é que nós mandamos os nossos filhos à escola? Ok. Há pessoas que pensam que mandam os seus filhos às escolas para educá-los. Estão equivocados. Os pais devem educar os filhos vão às escolas para que sejam atribuídos as devidas competências. Agora, vou falar de palavras como competências, porque as competências muitas vezes levam-nos a competir. Ok? Vamos, competências, competir. Estamos aqui? Então vamos interagir todos. Eu pergunto, vocês respondem-me. Assim as coisas vão ser um bocadinho mais simplificadas. E eu quero é que vocês entendam. Ou seja, a mensagem para mim está clara, eu tenho-a absorvida, entendida. Agora vem uma segunda coisa. Para mim, vem uma segunda coisa que é aquela coisa quando eu ouço alguém predicar ou quando eu ouço alguém falar acerca da palavra, vem uma coisa e vamos falar acerca disso, é depois pô-la em prática. Que tem uma palavra grande que é a coerência. A diferença é de falar acerca de conhecer as verdades e pôr as verdades em prática. Não sei se me faço entender. Então isto significa sermos coerentes em relação àquilo que dizemos, acreditamos e depois fazemos. Então aqui põe-se outra palavra que é a coerência. Sermos coerentes de acordo àquilo que falamos,
acreditamos, pensamos e depois, posteriormente, fazemos. Ok? Então, nós, na vida, vamos adquirindo competências, nomeadamente na escola, nomeadamente adquirimos competências quando aprendemos, nós quando nos congregamos nos estudos bíblicos, adquirimos competências bíblicas que nos ensinam a ter recursos acerca de verdades bíblicas para que as apliquemos na nossa vida prática, pessoal. Amém? Ou seja, muitas das lacunas que existem às vezes na nossa vida cristã é que nós pensamos que grande parte destas histórias aplicamos-as simplesmente como canções de embalar. E não funciona. Então, a coerência é totalmente incoerente. Ou seja, não há um aplicativo de conhecemos as verdades, ouvimos falar das verdades, de alguma maneira louvamos essas verdades porque sabemos que elas são absolutas, são necessárias, são imprescindíveis, são boas, são eficazes, mas depois tornam-se ineficazes na nossa vida. Porque essas competências não são aplicadas na nossa vida. Amém? Podemos adquiri-las, mas não aplicá-las, ok? Então, nós vivemos numa sociedade que nos dá competências. Nos mais variados aspectos. Ok? E nós utilizamos na sociedade as competências para desempenhar ações. Diz comigo, ações. Toda a gente tem que fazer alguma coisa na vida. Até mesmo os preguiçosos têm que fazer alguma coisa. Por mínima que seja, têm que fazer alguma coisa. Então, há competências e ações, e essas ações requerem um desempenho. É ou não é? E então, o que é que a sociedade, regra geral, permeia? O que é premiado? Vou-vos fazer uma pergunta mais ponçante. Vocês veem a televisão? Ou não veem? Porque se não virem, pois nomeadamente podemos começar a retirar as televisões e podemos transformá-las em euros, porque é bastante viável. Quem não vir televisão, por favor, deixe uma notazinha ao final do serviço da igreja, podemos transformá-las definitivamente ou enviá-las em contentores de ajuda humanitária. Então vocês veem a televisão, veem ou não veem? O que é que há mais na televisão hoje em dia? Eu vejo cada vez mais concursos. O X-Fator, o não sei o quê, o irmão, o grande irmão, mas é tudo requer que as pessoas compitam e desempenhem várias facetas. É ou não é? É ou não é? É ok. Uma das coisas que nós temos vindo a falar muito aqui é que a salvação não se alcança por desempenho. Ok? Então vamos ver. Mas, nomeadamente, a sociedade tem-nos incutido que as competências que nos atribuem a nós são para que nas nossas ações de desempenho nós possamos competir e depois isso degenera a nossa própria identidade. O que é que acontece nas nossas vidas? Regra geral. É que as competências e o desempenho começam por degenerar, apagar e tomar conta da nossa identidade. Então, por exemplo, as pessoas, nomeadamente, quando chegam ao pé de mim, nomeadamente, quase todos me tratam por Pastor Luís Miguel. É ou não é? Mas sabes que no meu bilhete de identidade diz Luís Miguel. E segundo a minha Bíblia, que deve ser igual à tua, independentemente de qual seja a tradução, a palavra de Deus chama-me Filho de Deus. Então, mas eu não quero ir já ao meio, a ver se conseguimos ter tempo, senão eu divido isto em duas predicações e não há nenhum problema. Então, eu quero é que vocês entendam esta coisa, da identidade. Então, o que é que nós temos a tendência? As pessoas têm tendência em fazer que aquilo que tu fazes seja aquilo que tu és. E isso está errado. Ok? Entendemos isto? Tu és aquilo que és, eu sou aquilo que sou, independentemente daquilo que faça, daquilo que tenha aprendido, daquilo que tenha deixado de fazer, daquilo que possua, daquilo que sonha ou daquilo que pretenda ser.
alcançar ou desempenhar. Porque eu não posso deixar de ser quem sou. Porque todas aquelas coisas que tenham que ver com competências adquiridas, desempenhos, ações são nominadamente relativas. No entanto, a identidade tem a ver com o ser e é absoluta. Estou a falar com alguém? Significa, se tu de repente tornas-te rico, passas a ser o Dom Rico. Nomeadamente, vais ter, provavelmente, uma maior quantidade de seguidores, de amigos, e vais ampliar o teu leque de relações. Não por aquilo que tu és, mas por aquilo que tu tens. Então, muitas vezes, as tuas possessões começam a determinar a tua identidade. Vamos supor uma coisa. Imagina-te que eu sou um excelente tocador de órgão e um excelente cantor. Então, mas provavelmente tenho um carácter péssimo. Um ogro. Mas as pessoas não me conhecem por aquilo que eu sou. Conhecem por aquilo que eu faço. Então atribuem-me a identidade ao que eu faço. Mas eu não sou aquilo que faço, eu sou aquilo que sou. Então nós temos que começar, primeiro, eu quero que nós cheguemos a alcançar o que é a nossa identidade, para que depois também descobramos através da Bíblia qual é a autêntica identidade, para muitas das vezes, ao estudar isto, alguns de nós vamos nos dar conta que provavelmente estamos enganados acerca de nós mesmos. E muita gente vive equivocada, vive enganada. Porque sabes o que é que se passa? Vocês recordam-se algum dia destes, eu já não me recordo se foi um domingo, ou se foi um sábado, ou uma sexta-feira, nós algum dia falámos aqui, ou ali, ou acolá, acerca do valor, acerca das expressões. Então, há muitas pessoas que desenvolvem a sua identidade, ou por assim dizer, eu vou utilizar uma palavra que talvez, eu gosto dela, adulteram a sua identidade, deturpam a sua identidade, porque a sua identidade passa a ser em pós do que os outros querem e não daquilo que eles são. Então, como eles querem ser valorizados, reconhecidos, isso passa nomeadamente, por exemplo, a gente diz, irmão, isso passa nomeadamente nos jovens, não é? Por causa da pressão do grupo. Não é só nos jovens. É na sociedade em geral. É ou não é? Porquê é que tu te vestes como te vestes? É só uma pergunta, fica a pensar. Não é? Nós vestimos como nos vestimos, grande parte das pessoas. Nomeadamente no outro dia a Sandra estava a ter uma conversação com algumas irmãs e eu estava a fazer downloads e ficou-me relativo. E isso tem a ver exatamente com a identidade. Ou seja, as pessoas que não têm a sua autêntica identidade afirmada, primeiro biblicamente e depois, efetivamente, só existe uma identidade genuína, é a bíblica, mas a bíblica, logo transformada geneticamente, está em ti. Ok? E não pode ser nem adulterada, nem pode ser copiada, nem pode ser replicada. Amém? Estamos aqui? Mas tu dizes, irmão, mas você ainda não compartilhou nenhum versículo. Não, tens que entender umas bases para que depois possas entender os versículos. Mas se quiseres abrir a tua Bíblia, ou se quiseres pôr ali Mateus capítulo 7 da versão bíblica, a mensagem. Já passaste para aqui? Ok, obrigado, porreiro. Então, eu quero que vocês entendam aqui umas bases, nem que fiquem só as bases hoje, por hoje, ok? Então, grande parte das pessoas muitas vezes estão equivocadas porque criaram uma imagem de si mesmos, ou seja, criaram uma segunda identidade, que é a identidade falsa, equivocada, enganada. Mas fizeram-nos por causa da sua necessidade emocional de agradar aos outros, de ser aceito pelos outros, de ser reconhecido pelos outros, de ser valorizado, de ganhar valor.
Então a sua identidade, diz comigo, a sua identidade deixou de ser autêntica. E está enganada. Mas a pessoa não se dá conta que está enganada, deixou-se levar. Ou seja, onde é que vai Vicente? Onde vai toda a gente. Então, isso é aquilo... Oh, irmão, mas é que eu não sou bem assim. Espera lá. Vou-te enquadrar onde é que nós estamos. Eu não tenho, agora mesmo não tenho dados de GPS. Mas estamos em Sintra. Hoje é dia 20 de outubro de 2013. Portugal, Comunidade Económica Europeia, localização Planeta Terra. Regra geral, no mundo inteiro, na sociedade em geral, independentemente da cor que tenhamos, independentemente se estejamos em África, na Ásia, isto funciona assim. Os padrões sociais, independente das etnias, funcionam assim. Ok? As pessoas, muitas das vezes, criam segundas identidades ou criam uma imagem que não é a sua própria porque necessitam de ser aceites e emocionalmente sentem-se fragilizadas, sentem-se desprezadas, não se sentem enquadradas. E então, como a maioria pode mais do que a minoria, então a minoria, que é só um, transforma-se para enquadrar-se. E então deturpa, altera, deteriora a sua autêntica imagem, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Segundo a palavra de Deus, todos nós somos criaturas criados à sua imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo, dissemos, façamos, o homem à nossa imagem e semelhança. Amém? Estamos? Então, depois, há outra coisa que nos rouba a identidade autêntica, que é o nosso cargo, a nossa função. Meu nome sou o senhor engenheiro tal e pascual. Eu sou o pastor tal e pascual. Não, ou seja, eu não quero de nenhuma maneira desvalorizar as competências adquiridas, ou a função, ou o cargo atribuído a cada indivíduo, mas muitas das vezes esse cargo supera a identidade. Entendem isto? E aqui depois, na sociedade em geral, a seguir vem as comunidades mais pequenas, e a sociedade em geral é formada por um núcleo, que é o pilar de toda a sociedade. Toda a sociedade, todo o mundo começou por uma família. Porreiro, tenho uma pessoa que colaborou. Todo o mundo começou por... Façamos o homem... Gênesis. Vamos começar a ler Gênesis outra vez? Como é que foi? Deus estava numa conversação amena entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estavam porreiraços lá no altar da graça, os três a conversarem, a contemplar a sua criação. E disseram, façamos o homem. E depois a seguir fizeram, através do homem, deram-lhes ordens e tal. E depois a gente diz logo, não, mas a principal função deles é multiplicarem-se e tal. Não, calma. A principal função deles é manifestarem a glória de Deus. A seguir, ok, também falámos isso outra vez, eu já estou a tomar muito tempo. Então vamos lá um bocadinho mais rápido. Então, o que é que aconteceu? Esta sociedade toda em geral nasceu através do quê? De uma? E quem é que foram os primórdios? Foi o Adão? Todos sabemos, não é? Então, esta sociedade toda na qual nos vivemos, depois é formada pelo núcleo familiar, ok? Que nós podemos dizer, não, o núcleo familiar está sempre sob ataque. Então agora vamos ao núcleo familiar. O núcleo familiar é composto por diferentes identidades, ok? E a unidade consiste na diversidade de identidades, que são todas diferentes. Agora não vou falar de unidade. Agora, no núcleo familiar, nomeadamente, é onde ocorrem as maiores deformações de identidade. O que é que ocorre? O que é que ocorre? Irmão, o que é que ocorre muitas vezes? Vamos por exemplo, assim. Um pai alcoólico, por exemplo. Não, isso não ocorre aqui. Não. Ocorre em muitos sítios, em muitos lares. Um pai que não é alcoólico, por exemplo, mas é um pai frustrado. Um pai, uma pessoa que
tinha grandes sonhos, sempre quis ser, nunca conseguiu adquirir competências, nunca conseguiu alcançar aquilo que queria alcançar. Então, esse pai projeta, nomeadamente, muitas das vezes a ira, outro, nomeadamente, são dois exemplos, outro, nomeadamente, as frustrações, podem ser pais ou podem ser mães, ok? Mas vou exemplificar através da figura masculina. Projetam as suas debilidades e frustrações quase sempre, e muito pouco, as suas fortalezas. Porque a sua própria identidade está desmoronada. Então projetam isto no seu núcleo familiar. Irmão, mas é que isso também ocorre na família cristã. Porque na família cristã também há pessoas que, apesar que conheçam as verdades bíblicas, apesar de que valorem as verdades bíblicas, apesar de que queiram viver de acordo às verdades bíblicas, apesar de que louvem as verdades bíblicas, não se esforçam na graça de Deus para que estas próprias verdades bíblicas se apliquem na prática. Uma das coisas que a mim, de certa maneira, me incomoda é que na igreja, muitas das vezes, e nos programas que se ouvem, radiofónicos e televisivos, no mundo evangélico, tudo se torna demasiadamente teórico e pouco prático. Tu e eu necessito algo prático. Eu necessito de aplicar aquilo que eu conheço e sei que é induvitavelmente a verdade absoluta que eu a necessito. Mas, escuta, ok, eu necessito de aplicá-la. Eu, quando sair daqui, eu tenho que começar a aplicá-la. E eu quero aplicá-la. E provavelmente eu tenho muitas incapacidades para aplicá-la. E eu sei um Deus que quer e que pode, mas eu necessito que alguém me dê recursos para isso. Entendem isto? E tudo isto tem a ver com a identidade autêntica de um filho de Deus. Então surgem várias perguntas. A identidade deturpa-se não só é que a culpa é da sociedade, é do sistema, a culpa é deste mundo, a culpa é do diabo. Claro, a culpa é do diabo, mas é que o diabo não faz nada se não está autorizado por Deus. Por favor! E a palavra de Deus ensina-nos, não estejamos, pois, de nenhuma maneira distraídos, nem ignoremos nenhuma das suas ciladas, nem nenhuma das suas artimanhas. Conhecemos essas verdades bíblicas. Amém? Não podemos ignorar. Mas, nomeadamente, ele começa por minar as nossas vidas, não pelo sistema, mas principalmente através de nós mesmos. Através da nossa mente, através do nosso coração, através das nossas emoções, através do nosso próprio lar. Amém? E então, a partir daí, a entidade começa-se a deformar, deturpar e começa a perder a sua verdade autêntica. Amém? E começam, muitas das vezes, nas situações, quando apanhamos o comboio da vida, o comboio da peregrinação, se pudermos chamar desta maneira, simplesmente como uma metáfora alusiva, há os apiadeiros da glória e há os apiadeiros onde paramos, são chamados, eu chamo-os os apiadeiros da provação. São os apiadeiros, nomeadamente, onde surgem as perguntas, mas afinal, quem sou eu? Afinal, como é que o Luís estava exatamente a ilustrar alguma dessas situações? E sim, mas claro, a gente temos essas verdades, mas aplicá-las, aqui vem a parte prática. Como é que as vamos pôr em prática? Porque depois isto soa tudo muito poético. Soa tudo muito, mas a ilustração tem que passar à prática. E depois queremos escutar, por exemplo, a mesma coisa que dizia o salmista. O salmista foi um homem prático. O protótipo do Rei da Graça foi um homem prático. E quando ele recita o Salmo 23 acerca do bom pastor, ele termina por dizer, na segunda parte do verso 5, dizer, apesar de tudo, o meu cálice transborda. Mas para isso ele teve que estar em muitos apiadeiros. Para isso ele teve que ter uma identidade definida, autêntica, inamovível.
E não somente dizer, ok, eu conheço as verdades, eu sei quem sirvo, mas ele teve que aferrar-se a essa identidade. E apesar que alguma vez sucumbiu e a sua identidade esteve num período de equívoco, ele rapidamente recapacitou, recalculou, como dizem os GPS, recalculou e voltou à autêntica identidade que tinha no Senhor, ao chamado, ao propósito, e não questionou e seguiu ao seu Senhor. Porque ele disse, pois certamente a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Amém? Nós temos de ter a nossa identidade definida. E isso somente vamos ter através de estar afirmados na verdade que nos liberta de todo o engano. E isso acontece através de Jesus Cristo. Sabemos que Ele é vida em abundância e tudo isso. Mas eu queria levar-nos a Mateus 7, no que diz respeito à autenticidade. Porque grande parte de nós queremos ver também, ou deixamos-nos iludir pelo carisma. E quase todas as pessoas gostam de ser carismáticas. E quando nós, inclusive no meio evangélico e no meio das multidões e no meio das conferências, quer a nível secular ou não, o desempenho carismático é aquilo que agrupa as pessoas. E as pessoas iludem-se. Mas, uma vez mais, eu quero afirmar uma verdade tangível, absoluta. A identidade somente pode ser baseada em carácter e não em carisma. O carisma é solúvel. É como um mucampo. Diga bom dia, como o campo, mucampo. Agora, o carácter é firme como a rocha. E vemos nesta versão... Olá. Ok, está ali. Obrigado. Nesta versão da Bíblia da Mensagem dá um panorama muito interessante. Era bom que vocês tivessem... Anteriormente, sabemos que o parâmetro de Mateus 7, anteriormente está a falar sobre o exercício de julgar uns aos outros, etc. Não é? E no verso 12 diz, aqui está uma guia simples, o objetivo da conduta, o objetivo da nossa conduta, que é o versículo anterior ao 13, que é aquele que está ali, diz... Pergunte-se a você mesmo o que quer que os outros vos faça, então faça o mesmo que você a eles. Na verdade, nisso resume-se toda a lei dos profetas. Não é? O que é que isso tem a ver com o caráter? Isto é só uma introdução. Então vamos ao verso 13. Não procurem atalhos para Deus. Não há atalhos para Deus. Não há atalhos, ou seja, significa que na nossa identidade não pode haver atalhos, não pode haver disfarces. O mercado está a transbordar de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida. Tudo parece ser um mar de rosas. Tudo parece ser uma autoestrada sem nenhum tipo de portagens. E as coisas não são bem assim. Que podem ser aplicadas no seu tempo livre. Quando tenhas tempo, tratas desses assuntos. Não, tu tens que tratar com os teus assuntos. Tu tens que levar à prática a palavra na tua vida. Tomem cuidado com os pregadores. O caminho para a vida, para Deus é difícil e requer uma dedicação total. Requer uma dedicação? Não é parcial. Então, em seguida diz, tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o que é que te impressiona mais? Sejamos honestos. Há pessoas que têm um carisma que eles dizem 3 ou 4 palavras e enchem uma sala. Isto chama-se o sofismo. É uma arte grega, é a arte do bem falar. Os filósofos, todos eram... Repara que um dos lugares onde teve Paulo foi exatamente na Grécia e debateu-se exatamente com os filósofos, com as vertentes das escolas de pensadores que tinham a arte de bem falar. E ele ali teve que agarrar a ilustração à estátua do Deus vivo e começar de uma forma intérpida a predicar-lhes o Evangelho àqueles homens que, com um carisma sem verdade é como um campo. Por muito que lhe deites a água, aquilo é solúvel. É uma identidade solúvel. Passa. Rapidamente se clona. É como um clone. Não tem essência, não tem vida. Entendemos, irmãos? Estamos a entender?
Procurem o carácter. Procura o carácter, a definição. Procura a definição. O carácter é essencial. Importa o que os pregadores são. Não o que dizem. Estamos aqui? Estamos? Podemos ir a Santiago 1,17? Ficamos por aqui só? Santiago 1,17. E entramos em reta e com 10 minutos termino. Podem-me dizer exatamente quanto tempo levo? Só para... 35. 1, 17 e 18. Não vás à mensagem, vai à versão normal agora, ok? Quem somos? Temos que responder quem somos. Muitas pessoas não sabem quem são. Sou não. Mas sou filho de Deus, sim. Mas há mais qualquer coisa. Quem somos? 1,17. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem de onde? Do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação, segundo a própria vontade. O que é que Ele fez? Gerou-nos pela palavra de verdade para que fôssemos primícias das suas criaturas. Podemos estabelecer aqui uma base já? Quem somos? Primícias das suas... Deus trouxe-nos a este mundo como uma dádiva. Ele deu-nos a vida. Ou seja, não foi por... não foi... Não, o nosso papai e a nossa mamãe, não. Houve uma causa. A palavra de Deus diz que Ele conhecia-nos desde antes da fundação do mundo. Nós somos as primícias e gerou-nos por meio da palavra. Significa, não estamos aqui por acaso. É que as pessoas põem-se, não e tal. Não, isso de Deus, não. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui por um erro. Não é que eu estou neste ministério por causa do erro. Não é que eu vim a este ministério porque vim para servir. Não. Estamos aqui com um propósito. E somos primícias da sua criatura. Não somos um acidente de um acaso gestacional da nossa mamãe que se encontrou com o nosso papá e ploc. Não. Vimos Deus, fomos gerados pela palavra e somos primícias da sua criação. E somos uma dádiva do alto. E isto não pode mudar. Isto ninguém o pode mudar. Acabou. Aqui acabou. Isto é uma afirmação indolúvel. Ninguém pode mudar isto. Nenhum padrão de valores, nenhum cientista, ninguém pode mudar isto. E uma dádiva destas, conforme diz a palavra de Deus, que vem do alto, não tem sombra de variação. Não muda. Não muda de ideias. E a palavra de Deus, reparemos aquilo que diz no Salmo 17, 7. Faz maravilhosas as tuas beneficências, ó Salvador, dos que estão à tua destra, se refugiam daqueles que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas, dos impíos que me despojam dos meus inimigos mortais que me cercam. Deus tem um cuidado connosco, Ele tem-nos como as meninas dos seus olhos. Somos preciosos para Deus. Preciosos. É que há pessoas que dizem, não é que eu tenho que ter valor. E então eu, para ter valor, sou capaz de transformar quem eu sou verdadeiramente para que os outros depois me aceitem. Não, tu és como és, porque Deus fez tal qual como tu és. E se tu tens uma debilidade de carácter, Deus vai tratar com a tua debilidade de carácter, porque Deus fez-te dessa maneira para que Ele trate contigo. Não para que tu te transformes como os outros querem que tu sejas e, inclusive, essa debilidade de carácter seja como ocasião à tua carne e vás derrota em derrota. Deus vai utilizar que essa tua debilidade de carácter seja para que tu vayas de vitória em vitória e de graça em graça e sejas transformado à sua imagem e semelhança. E isso significa ir de graça em graça, vitória em vitória. Amém? Irmãos, é simples. E isto tem que ver com a nossa autêntica identidade que temos em Cristo Jesus, no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Isto é quem tu és. És precioso aos olhos de Deus. Precioso. Nem tu tens de te valorizar mais, nem que te
desprezar, nem tens que te clonar nos outros, tens que permitir que os outros sejam o que eles são e permitir que a obra de Deus na vida de cada um seja levada a cabo. Amém? E orar para que Deus se aperfeiçoe Ele na vida de cada um de nós. Amém? Porque muitas vezes temos, irmão, não. E aquilo que fazemos muitas das vezes, irmãos, é que queremos imprimir na vida dos demais aquilo que nós somos. Não. Na vida dos demais simplesmente tem que ser impresso a sua autêntica identidade. E a sua autêntica identidade está no Criador. A sua genética perfeita vem do Criador e é aperfeiçoada nele, de graça em graça, de vitória em vitória. E somente nele há uma transformação para melhor. Amém? Somente nos seus valores, inamovíveis, imutáveis e na aplicação dos mesmos. Amém? Podemos afirmar que somos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Ele deu-nos autoridade para sermos. Amém. Tiago segue a dizer no verso 19: sabei isto, meus irmãos. E aqui entramos na parte da coerência. E vou pedir, por favor, que metas o verso da amplificada. Amigos, nunca se esqueçam. Aprendam a ouvir primeiro e a falar depois. E não deixem que a ira tome o controle. Quem se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus. Então livrem-se de todo o comportamento imoral e todo o tipo de maldade. Ponto. E aqui tínhamos um sermão para continuar da identidade. E eu tenho que fechar aqui. E vou fechar com esta palavra aqui. A maior maldade que existe no contexto de identidade, estou a falar no contexto de identidade, é que privemos cada pessoa da sua própria identidade. Mas vejamos que aqui está a falar acerca da coerência de ouvir e de aplicar a palavra, que em seguida segue Tiago a falar acerca disto. E diz, aquele que se ira, aquele que ao ouvir qualquer coisa ira-se e deixa que a ira tome conta do seu coração. E aqui automaticamente tínhamos que retroceder para Mateus 7. Eu faço-vos o exercício porque depois vocês podem continuar o sermão quando forem para casa. Porque a Bíblia, toda a profecia é de revelação e de interpretação pessoal. Podem continuar o sermão em casa, ok? Porque Deus fala a todos. A partir do 7 ao 12, que enquadra com o resto aqui que eu tenho que parar por aqui para cumprir com o tempo. Aquele que se deixa dominar pela ira não faz a vontade de Deus, então livra-se de todo o comportamento imoral e todo o tipo de maldade. Comportamento imoral e tipo de maldade. As expressões é uma maldade? Pensa bem, analisa-te a ti mesmo. Quantas pressões fazemos nós, a nível individual, comunitário, na igreja, na sociedade, na família, como pais, como filhos, como mães, que priva que o indivíduo que está ao nosso lado seja verdadeiramente e desenvolva verdadeiramente o potencial que Deus quer que ele desenvolva. Porque a autêntica identidade, ao fim e ao cabo, é determinada por algo que vai ser o culminar desta mensagem, que não vou poder terminar hoje. É que Deus deu-nos esta autêntica identidade para que nós desenvolvamos as competências, que é a palavra correta, que Ele de antemão, nos deu quando já nos gerou pela palavra de verdade. Ok? Fiquem com isto gravado na vossa mente e no vosso coração. A autêntica identidade que nós temos no Senhor, ao qual Ele olha para nós, criou-nos esmeradamente,
Criou-nos esmeradamente, especificamente. Ele tem-nos como a menina dos seus olhos. Somos uma dádiva, não somos um acaso, não somos um erro. Cada apiadeiro que temos na vida, que temos na nossa locomotiva da peregrinação, seja um apiadeiro de provação, seja um apiadeiro de glória, seja um apiadeiro de descanso, seja um apiadeiro de alegria, seja um apiadeiro simplesmente, às vezes, de deserto, tem um propósito, e o propósito é de que cheguemos nessa autêntica identidade a alcançar o potencial que já temos depositados em nós, desde a nossa criação, que veio através de sermos gerados da palavra de verdade. Agora, há que pô-lo em prática. E aqui vem, isto eu tenho que terminá-lo para a próxima vez, senão nunca mais saio daqui. Então, no bom sentido da palavra, tenho que terminar isto. Temos que nós examinarmos a nós mesmos, em como é que nós influenciamos. E muitas das vezes não somos o canal que Deus quer utilizar para potenciar não só a nossa vida no Senhor, senão a vida dos demais. Porque uma igreja é uma comunidade que é composta de indivíduos. Esses indivíduos, cada indivíduo tem uma identidade preciosa, tem uma graça preciosa, é específica, é única, foi feita dessa maneira, não se pode alterar, não se pode adulterar, não se pode pôr um kit. Vamos meter um kit para ir um bocadinho mais rápido. Não, tem aquele kit que é único de Deus, simplesmente tem que desenvolver o potencial. Nós simplesmente não temos que aplicar nenhum tipo de maldade, não temos que dar passo a que sejamos más condutas. E não condutas de práticas, senão condutas de seborreia de língua, que é uma doença que às vezes acontece, não é? Seborreia de língua. O leva e traz, o diz que diz, o diz o mesmo a 50 mil, e para aqui e para ali, que não edificam o corpo. Mutiladores do corpo, chama-se isso na palavra. Temos que edificar a identidade de cada indivíduo, no lar, na igreja, na comunidade, e servirmos como entes libertadores. Porque a isso fomos chamados, a pregoar a mensagem de Cristo. E a mensagem de Cristo é libertadora. Não chamada à libertinagem, mas à liberdade que é em Cristo, e a cada um alcance essa autêntica identidade e desenvolva o potencial, o propósito, e reconheça o valor de Deus na sua vida e não aquele valor que os grupos, o mundo, as influências, que muitas das vezes levam a deturpar-lhe a sua identidade. E reconheça as competências que o próprio Deus lhe dá através da palavra que ele já tem. Fomos gerados por meio da palavra de verdade. Amém? E não temos que almejar mais do que aquilo que Deus nos dá. E Deus tem promessas grandiosas. E uma delas é que aquilo que está por vir sempre é melhor do que aquilo que ficou para trás e muito melhor do que aquilo que estamos a viver hoje. Amém? Simplesmente temos que nos estender em frente e agarrar-nos a essa autêntica identidade que temos nele. Somos primícias da sua criatura. E nós podemos mudar de ideias todos os dias. Dependendo das circunstâncias. Como diz a publicidade do meu campo. Diga bom dia como campo e amanhã é com Del, tem no outro dia é com Nescafé. Mas Deus não muda. Por muito difíceis sejam as circunstâncias, a sua dádiva do alto é perfeita e nós somos uma das suas dádivas, uma graça, temos uma graça específica. Temos um propósito sublime. Não nos passa por a cabeça. Nós não podemos calcular o custo, o preço dos nossos pecados. E não poderíamos pagar, mas muito menos podemos imaginar aquilo que lhe custou a ele e os benefícios tão grandes que temos pelo custo que ele nos deu. As promessas tão grandes. E começa por aceitar e encontrar esta verdadeira identidade. Continuaremos com este ensinamento para outro dia e queria terminar em oração. Amém? Senhor Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, agradecemos pelo privilégio, Pai, de podermos partilhar, Senhor, juntos a Tua palavra, Senhor. Podermos, Senhor, a cada dia aprender de Ti, estar contigo, Senhor. Poder
observar sobre todas as coisas aquilo que te queremos rogar é que nos dês a graça, Senhor, de poder levar à prática, Senhor, levar à prática os ensinamentos da Tua Palavra, Senhor. Senhor, eu peço por cada pessoa que está, Senhor, aqui congregada, Senhor, cada um dos meus irmãos, Senhor, que eles possam encontrar essa autêntica identidade que há em Ti. Senhor, o valor precioso tão grande que eles têm, cada um deles individualmente para Ti, Senhor, e possam encontrar esse propósito, essa graça única, específica, Senhor, que Tu dás a cada um dos Teus filhos, que Tu chamaste para cada um de nós, Senhor, e que podemos, Senhor, a cada dia, Senhor, ir, Senhor, mediante o caminho, Senhor, da Tua graça, ir de graça em graça e de vitória em vitória, celebrando o Teu nome, Senhor, e partilhando, Senhor, o Evangelho da esperança, Senhor, e a glória que há em Cristo Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, os ouvintes, Senhor, que nos ouvem através da rádio, Senhor, através da internet, Senhor, e obrigado por este tempo, Senhor, precioso, Senhor, que temos, Senhor, em comunhão contigo, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Deus os abençoe.